Nos próximos vídeos que vamos fazer e postar, vamos tratar do cálculo de dose em diversas situações, né? Então, quais são os procedimentos básicos, as considerações básicas que devemos fazer no cálculo de dose, e também a comparação do resultado obtido com relação aos limites máximos de dose permissíveis. Na verdade, falar de cálculo de dose é um exagero, porque no máximo o que você consegue fazer é uma estimativa da dose, né? As incertezas são tão grandes envolvendo o cálculo que você não pode considerar o resultado como, vamos dizer assim, correto em várias casas decimais, né? O mais próximo que nós conseguimos chegar da realidade, de uma real avaliação dos riscos devido ao contato com alguma fonte radiativa, é a ordem de grandeza da dose que você vai chegar, né? Então, vamos dizer assim que você não é possível você considerar mais de um algarismo significativo. O segundo algarismo significativo não tem significado nenhum, porque as incertezas envolvidas no processo do cálculo são bastante consideráveis. Então, bom, primeiro vamos distinguir o que significa exposição, né? Então, exposição significa que a fonte que emite a radioatividade não está em contato direto com o organismo. É uma situação diferente da situação de contaminação, que é quando você ingere ou inala, ou então a sua pele fica impregnada pelos emissores, né, pelos átomos que são emissores. Então, digamos assim, que você leva a fonte junto consigo, né? No caso de exposição, não. A fonte se localiza fora do organismo, uma certa distância do organismo, e você toma contato apenas com a radiação emitida. Então, aqui tem uma figura que ilustra esse processo, né? Então, quando a gente fala em exposição, significa que você está tomando contato externamente com a radiação provinda de uma fonte que está fora do organismo. Então, essa situação, né? Você tem uma fonte a uma certa distância da pessoa, essa fonte está emitindo partículas radioativas, né? Ou radiação ionizante em todas as direções, e elas estão incidindo ou têm uma probabilidade de incidir no seu corpo. Então, isso leva a uma certa dose que vamos estimar aqui. Bom, um parâmetro muito importante é saber o quanto dessa radiação incide sobre o organismo, né? Então, nessa situação específica, vai depender de qual é a área do seu corpo que está em contato com a radiação, ou a área do alvo, né? Pode ser um objeto também, a gente calcula a dose sobre um objeto, vai depender da área do objeto que está em contato com a fonte, ou seja, que está voltado à fonte, né? A face do objeto que está voltado à fonte, a face do nosso organismo que está voltada à fonte. Nesse sentido, uma pessoa mais alta vai tomar uma maior dose ou uma maior quantidade de radiação vai chegar nela, e dependendo de se ela for mais forte ou mais magra, também vai haver uma diferença nisso, porque varia a área que está voltada para a fonte. Mas, como nós não temos condições de avaliar toda a silhueta do corpo humano, né, em todos os seus detalhes, nos contornos dos dedos e tudo mais, nós vamos fazer uma simplificação muito grande aqui. Vamos imaginar que o corpo humano como um todo pode ser representado por um círculo, né? Então, isso torna, digamos assim, a estimativa de dose um processo possível, né? Então, é muito difícil você levar em conta toda a silhueta do corpo humano. Então, vamos fazer essa aproximação, né? Então, vamos supor que a pessoa ela tem uma seção lateral circular, né? De forma a expor um círculo voltado para a fonte, né? Lógico que é uma super aproximação, né? Ela lembra bem a piada da vaca, né?
e do físico. Para quem não conhece essa piada, havia um fazendeiro que tinha uma vaca que dava muito leite, né? Uma vaca holandesa que dava muito leite, ela era campeã de produção do leite, e de repente ela deixa de produzir leite. Então a primeira coisa que ele faz é pensar, vou chamar o veterinário e ele vai me contar o que está acontecendo. Então chamou o veterinário examinou a vaca em todos os seus detalhes, tudo que ele sabia a respeito das possibilidades de problemas que a vaca poderia ter, examinou e não achou nada. Ele, no final do dia da sua consulta que estava lá, ele disse que a vaca estava normal, que não apresentava nenhum problema do ponto de vista da veterinária. Então aí ele pensou, bom, então deve ser o pasto, né, ou a terra. Aí chamou o agrônomo para ver as condições do pasto, ele examinou todo o pasto, as condições da terra e tudo mais, e nada. Aí ele falou, deve ser o problema da natureza. Ele chamou o químico, né, para ver se tem a ver com problema de toxicidade na fazenda, algum excesso de uso de agrotóxico e tal. O químico foi lá, examinou toda a fazenda e verificou que não tinha nada de errado com a fazenda, né? E aí o que o fazendeiro foi fazendo? Foi chamando diversos especialistas, né? Chamou o economista, chamou o jornalista, chamou a pedagoga, foi chamando todo mundo e ninguém conseguia dizer o que a vaca tinha, né? Então chegou a hora dele chamar o físico. Aí chamou o físico foi lá e o físico perguntou, qual que é o seu problema? Aí ele falou assim, meu problema é que a vaca não está dando leite. Então tá bom, eu vou ver o que nós podemos fazer. Só que é um físico teórico, né? E aí o físico foi lá, olhou a vaca e tal, fez um monte de cálculo. E aí no fim do dia o fazendeiro chegou pro físico e perguntou, e aí físico, você conseguiu a solução para o meu problema? E aí o físico respondeu assim, bom, consegui, a solução eu consegui, só tem um probleminha. A minha solução só vale para vaca esférica e no vácuo. Então, essa é vamos dizer, a postura dos físicos, né, diante de um problema desse tipo. Você, quando tem uma complexidade muito grande, você tenta simplificar a coisa, né? Evidentemente, nós vamos admitir que o corpo humano ele tem uma seção transversal circular, mas nós vamos, digamos assim, tentar imaginar uma área desse círculo seja semelhante à área do corpo humano. Então é isso que importa. O que importa aí é a área que vai estar em contato com a radiação, né? Então, vamos supor que a fonte ela está a uma certa distância do organismo, a distância D, e esse círculo que vai representar o corpo da pessoa, ele faz, né, um ângulo θ. Se nós pegarmos aqui uma linha entre a extremidade do corpo circular até a fonte, né? Então isso caracteriza um certo ângulo de abertura, no qual, se a radiação vier no ângulo de abertura menor do que θ, né, tanto para esse lado quanto para esse lado, então a radiação vai atingir o alvo, se não, não, né? Então haverá radiação que é emitida nessa direção aqui, que não vão chegar no alvo e, portanto, não vão contribuir para a dose de radiação. Então, nós temos que considerar esse ângulo aqui. Bom, a ideia é qual que é a fração da radioatividade emitida, ou qual que é a fração da atividade da fonte que vai chegar no alvo. Então isso, de certa forma, vai ser a razão entre esta área representada por essa seção circular e a área total na qual as radiações são emitidas, né, que corresponderia a uma esfera de raio D. Então imagine que uma esfera em torno da fonte com um raio D, então essa esfera ela vai abarcar todas as direções e a superfície dessa esfera vai ser atravessada por qualquer partícula radiativa emitida. Aqui é bom abrir um parêntese, se essa distância for 1 metro ou 2 metros, né,
ou seja, uma distância razoável da fonte, de metros, nós não precisamos nos preocupar com a emissão de alfa e nem mesmo de beta. A 2 metros de distância, você está seguro da possibilidade de partículas alfa e beta atravessarem o ar, ou seja, o próprio ar blinda você da incidência, né, desse tipo de partícula, porque elas, nas energias em que elas são tipicamente emitidas por radioisótopos, elas já são absorvidas pelo próprio ar. Então, a grande preocupação com exposição são as gamas, né? As gamas, elas podem, digamos assim, atingir distâncias muito grandes. Então, a uma distância, digamos assim, de 2, 3 metros de uma fonte, a única preocupação são as gamas. Então, uma esfera aqui de raio D, ela seria atravessada na sua superfície por todas as gamas emitidas. E aquelas que vão atravessar essa superfície, ou seja, que vão chegar no alvo, vai ser a razão entre a área desse círculo, que tem um certo raio aqui, que vamos estimar, e a área total da superfície dessa esfera de raio D. Qual que é a superfície de uma esfera de raio D? É igual a 4πd². Então, essa aqui seria a superfície da esferona, portanto, toda a gama emitida vai passar por aqui, e πr² seria a superfície do círculo que está representando a pessoa. Então, para a gente ter, digamos assim, que a área dessa esfera, desse círculo que está representando a pessoa, equivale mais ou menos à área da superfície do corpo de uma pessoa adulta, nós temos aqui que imaginar um R que faça com que essa área efetiva corresponda ou se aproxime da área do corpo de uma pessoa. Então, um valor razoável para se usar para esse R aqui, sempre que se tratar de uma pessoa adulta, seria meio metro. Né? Então, se você usar meio metro, um círculo de meio metro, teria uma área que se aproxima da área do corpo de uma pessoa, porque, lógico, a pessoa ela não tem... isso teria 1 metro de diâmetro. A pessoa não tem a altura de 1 metro, mas também não tem a largura de 1 metro. Então, pelo fato de o círculo ser menos alto que a pessoa, mas ser mais largo que a pessoa, acaba compensando as coisas. Então, meio metro é um número razoável para se usar aqui. Né? Então, a gente sempre pode usar meio metro aqui em qualquer circunstância de exposição. O que vai variar de uma circunstância para outra é a distância em que a pessoa vai se encontrar da fonte. Né? E aqui uma coisa interessante também, assim, a porcentagem da atividade que a pessoa vai tomar vai ser representada por essa razão. E a atividade, então, que a pessoa vai tomar, atividade integrada, no caso, vai ser o A integrado vezes essa razão aqui. Isso que vai chegar de partículas radiativas na pessoa ao longo do tempo de exposição. E o interessante é notar que isso cai com a distância ao quadrado, que é uma, digamos assim, ideia bastante razoável, né? Quanto mais longe você estiver da fonte, menor vai ser a radiação a que você vai estar submetido. Bom, então vamos fazer um exemplo, né? Vamos ver um exemplo mais ou menos concreto de como que ficaria a dose equivalente numa dada situação. Então, vamos enunciar esse exemplo dessa forma. Qual será a dose equivalente recebida por uma pessoa que ficar a 2 metros de uma fonte constituída por 1 miligrama de cobalto 60 por 1 hora? Tá? Então, o cobalto, digamos assim, é um elemento bastante utilizado na física médica, né? Ele pode ser usado tanto na radioterapia quanto no radiodiagnóstico e mais principalmente na radioterapia, porque o cobalto ele decai em beta, mas
a emissão também de gamas. Essas gamas são bastante energéticas, portanto, elas podem penetrar o organismo humano e matar células cancerígenas, né? Então, vamos tentar avaliar qual que seria a dose equivalente nessa situação. Então, o sujeito ficou 2 metros de uma fonte de cobalto durante 1 hora. Então, vamos ver como que a gente faz esses cálculos, né? Bom, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é verificar qual que é a energia da partícula emitida pelo cobalto, né? Então, nós temos que ir lá na nossa tabela, né, lá na página da internet, pode ser a LiveChart, né, que nós mostramos em um vídeo anterior, vamos mostrar novamente agora, mas você pode ir lá e ver qual que é a meia-via do cobalto, qual que é a partícula que ele emite, como que é o decaimento do cobalto, né? Então, se nós formos lá, daqui a pouco vamos ver como que a gente faz isso, né, vamos rever. Então, nós vamos verificar que o cobalto 60, ele decai em beta, tá? Então, ele tem um decaimento beta, e ao decair em beta, ele vai para o níquel 60. Só que acontece que, em geral, quando o radioisótopo ele decai em beta, ele não decai para o estado fundamental do seu elemento, que é o período de decaimento dele, né? O seu filho. Então, ele decai num estado excitado desse filho. E por estar no estado excitado, o níquel, ele vai, assim, muito rapidamente, normalmente em questão de picosegundos, emitir gamas para ele atingir o seu estado fundamental. Então, normalmente, quando um radioisótopo decai em beta, junto com as betas, quase imediatamente depois do decaimento, vão aparecer gamas, né? Então, você vai ter um espectro de gama aparecendo. No caso específico do cobalto, assim que um átomo de cobalto se transforma em níquel, principalmente duas gamas, ou principalmente gamas em 2 faixas de energia vão ser emitidas. Na verdade, são 2 gamas, uma em sequência da outra, que são emitidas num tempo extremamente curto, de picosegundos. Então, uma das gamas vai ter uma energia de 1,17 MeV, né? Então, ele está aqui, seria esse pico aqui, né? 1,17 MeV, e o outro de 1,33 MeV, que seria esse outro pico aqui. Então, isso quer dizer que para cada decaimento do cobalto, 2 gamas são emitidas, uma de 1,17 e outra de 1,33 MeV, né? Então, esse aqui seria o espectro do níquel, na verdade, mas que segue o decaimento do cobalto. Então, sempre que nós vamos tentar avaliar a dose recebida de um beta emissor, com as alfas não existe essa obrigatoriedade de emissão de gama subsequente, porque o fenômeno quântico que está acontecendo no decaimento alfa é diferente. Depois a gente vai ver a parte teórica disso, né? Mas quando é beta, normalmente você tem emissões de gama, então você tem que verificar essas gamas. Então, na verdade, uma pessoa que está a 2 metros da fonte, né? 2 metros da fonte, ela não vai sofrer uma dose significativa ou mensurável, importante, devido a beta emitida pelo cobalto 60, mas devido às gamas que são emitidas em sequência. Então, a dose que nós vamos calcular vai ser a dose devido a essas gamas, né? Então, toda vez que você tiver que avaliar a dose devido a um beta emissor, é sempre bom procurar esse esquema aqui de decaimento, né? Então, aqui você vê que o 99,88% dos átomos de cobalto emite beta, né? Que vai para esse estado excitado do níquel 60. Então, esse estado excitado, ele vai para esse outro estado emitindo essa gama de 1,17 e depois, imediatamente, vai para o estado fundamental emitindo uma outra gama de 1,33. Então, esse esquema sempre é importante da gente verificar para cada
digamos assim, beta emissor, para a gente fazer uma avaliação correta da dose que uma pessoa exposta a essa fonte teria. Então vamos olhar agora as tabelas para ver como que a gente pode extrair essas informações, né? E a gente vai verificar que esse esquema de decaimento e o espectro às vezes fica um pouquinho confuso, um pouquinho escondido dentro das tabelas de isótopos, mas se for um elemento conhecido como cobalto 60, isso pode essa informação pode ser obtida inclusive da Wikipedia. Então vamos ver isso aí. Então vamos procurar aqui no Google, né? Então se a gente for, por exemplo, na página do Wikipedia que vai falar sobre o Césio 137, bom, aqui cabe outra observação: sempre que vocês forem procurar, né, alguma coisa no Google, na internet, alguma coisa que se refira à física ou à ciência, se possível, façam uma pesquisa em inglês, porque as páginas que vão ver em função de uma pesquisa em inglês são muito mais completas. Em particular, as páginas da Wikipedia que são em inglês são mais completas do que as em português. Então, eu não sei se a página em português do Césio 137 vai ser tão completa quanto essa, né? Mas se você também digitar no Google simplesmente o símbolo, né, CS-137, ou mesmo sem traço, CS-137, você vai ser direcionado a páginas em inglês também. Então, aqui, particularmente na página do Wikipedia, tem esse esquema de decaimento. Não, esse é do Césio 137, né? Nós precisamos do cobalto 60. Eu já fechei essa página do cobalto 60, mas vamos voltar aqui para ser mais didático, né? Então, vamos procurar aqui, simplesmente, vou colocar assim, ó, cobalto 60. Vamos ver se dá certo da gente achar aquelas informações. Então, ó, você cai aqui na página cobalto 60 da Wikipedia. Não necessariamente vai ser o primeiro que vai aparecer para você, porque dependendo do usuário é uma ordem diferente, mas aqui aparece, ó, aqui você tem o espectro gama, e aqui você tem aquele esquema de decaimento. Então, se for um radionuclídeo bastante usado, conhecido, você na Wikipédia acha. Agora, se você for usar uma tabela de isótopos disponível na internet, então você tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos colocar aqui na LiveChart o cobalto 60. Cobalto 60, dá Enter, né? Então, ele vai procurar os dados, né, do cobalto 60. Então, vamos optar aqui por essa aba, radiação de decaimento, né? Então, vamos ver que informações que ele vai nos trazer. Então, aqui, nesse quadro, você tem o principal modo de decaimento do cobalto 60, que é o por beta menos, ó, ele vai decair no níquel 60, né? Então, aqui você tem as informações do tipo de decaimento que você vai ter e qual que é o elemento filho, né? Você tem também as informações da energia, né, da beta, mas não é a energia da beta que nós vamos estar interessados. E a meia-vida, né? Isso é importante, qual que é a meia-vida do cobalto 60. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque está escrito 1925, mas é dias, né? Tem um D aqui, então você pode converter para horas, né? Porque o tempo de exposição que nós vamos usar é de 1 hora, ou em anos, se for outra situação, né? Mas, como o cobalto 60 vai decair no níquel 60, você tem que ver qual que é o espectro gama do níquel 60, quais são os principais gamas emitidas pelo níquel 60, para você poder verificar quais são as gamas que acompanham o decaimento do cobalto. Então aqui a gente tem que colocar níquel 60, o NI 60, Enter.
E aqui nessa tabela de nuclídeos você tem o esquema de decaimento gama, né? Então aí você pode ver quais são as linhas de gama ou quais são as energias de gama que o núcleo do níquel 60 emite, tá? Então deixa eu ver se eu acho aqui o esquema de decaimento. Vamos ver aqui são muitas gamas que ele emite, mas eu acho que não é aqui que vamos ter. Então vamos olhar essa tabela, vamos verificar o seguinte. Aqui nós temos quais são as energias, tá? Dos níveis, tá? E aqui nesta coluna nós temos as energias, não dos níveis, mas das gamas emitidas, né? Então aqui a gente vê que nós temos aquela gama de, aqui está em kevs, né? Então é 1332 kevs, que significa 1,33 MeVs. E aquela outra gama é essa daqui, ó, 1,73 kevs. Então a desvantagem de usar essa tabela é que ela não é tão simples, porque ela é muito completa. Ela vai ter várias outras gamas que no caso não vão importar na emissão que você tem acompanhando o decaimento do cobalto, né? Então nós teremos que ver para qual nível o decaimento do cobalto vai, né? Então o cobalto decai, ele vai para um certo nível do níquel. Nós teremos que verificar qual que é esse nível do níquel para nós podermos saber que são essa gama que tem que considerar e essa daqui. Então, na verdade, o que acontece é que no decaimento do cobalto, o resultado do decaimento do cobalto é o níquel nesse nível aqui, né? Então, ele vai emitir essa gama e vai para este nível aqui e depois emite outra gama para ir para o estado fundamental, né? Então depois também nós vamos ver o que significa esse número, né, que designa em qual o nível, né, qual o estado quântico que o núcleo está, mas esse número aqui, adiantando, né, seria o spin e a paridade do estado, para poder identificarmos que são essas duas gamas que têm que ser consideradas, né? Então, em particular, deixa eu ver aqui. Mas mais informações nós podemos obter no próprio cobalto, né? No cobalto 60, nós podemos achar as linhas de emissão gama que acompanham o seu decaimento. Se nós colocarmos aqui cobalto 60, da Enter, e se formos aqui nos dados de decaimento, vamos ver aqui que tipo de dado que a gente tem. Então, ele é emissor beta, então você tem um espectro de beta também, né? Normalmente a gente considera ou a média ou o valor máximo do beta aqui. Isso quer dizer também que os núcleos de cobalto 60 não emitem cada beta com a mesma energia, mas você tem um espectro de energia, então nós utilizamos um valor máximo, normalmente, para o cálculo de dose. Mas indo um pouquinho mais para baixo aqui, à direita, nós temos os dados do níquel que é produzido a partir do decaimento do cobalto. Então aqui você tem, em termos de porcentagens, né, de emissão, 99,88 seria desse estado aqui, né, para o fundamental, e aqui nós temos aqui o do estado mais baixo para o fundamental. Então aqui nesses números inclinados é que nós vamos ver a informação de quais gamas são importantes, né? Então veja bem, esse de 1332 kevs, que é 1,33 MeVs, ele corresponde a um número maior que 99%, então ele é importante. Esse aqui já não é importante, é 0,0076%. Esse aqui também não é importante, esse aqui também não é importante, bem menor que 1, né? Aproximadamente 0. Esse também é importante, ó, mais 99%, que é o de 1
173. Então, por aqui, pelas porcentagens da probabilidade de emissão, você vê quais gamas são importantes. Então, no caso, seria essa de 1,173 e essa de 1,332, né? Então, a avaliação da dose estimativa nós vamos fazer com base nessas duas gamas. Então, vamos voltar lá ao nosso processo de cálculo, né? Então, aqui nós temos as duas gamas que nós vamos considerar. Lembrem-se que nós temos que calcular a quantidade de átomos representada por aquela massa de cobalto 60, né? No caso seria uma miligrama, então seria 1 vezes 10 menos 3 gramas, né? Essa é a quantidade que a gente tem. E para a gente avaliar quantos átomos corresponde a essa massa, é preciso fazer uma regra de 3 aqui. Então, nós vamos considerar a massa atômica do cobalto, né, que é 60, correspondendo a 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Aqui, nós estamos supondo que o cobalto 60 está na forma metálica, ou seja, a amostra é feita de uma substância que é cobalto 60 puro, vamos dizer assim, né? Na forma metálica. O cobalto não está ligado a um oxigênio ou alguma outro elemento formando uma molécula composta, porque nós teremos que calcular, estimar a massa molecular da molécula para fazer essa regra de 3, né? Então vamos supor que é cobalto 60 puro. Então, fazendo essa regra de 3, nós temos que o número de átomos correspondente vai ser de 1 vezes 10 a 19 átomos, né? Então, como que a gente faz? A gente multiplica esse número por esse e divide por 60, no caso aqui. Nós chegamos a 1 vezes 10 a 19 átomos, que é o número de átomos que corresponde a 1 vezes 10 menos 3 gramas. Aí nós pegamos aquele valor que vimos lá na tabela de isótopos que estava sendo dado em dias, né? A gente sabe que aquele valor, fazendo as contas, corresponde a 5,27 anos e transformamos em horas, tá? Então a meia-vida do cobalto 60 corresponde a 4,6 vezes 10 a 4 horas, se eu não cometi nenhum erro de conta, né? Depois vocês podem verificar. E aí a gente acha o lambda correspondente, né, para aquela relação, ln de 2 dividido pela meia-vida. Então o lambda de decaimento do cobalto 60 é de 1,5 vezes 10 menos 5 hora menos 1. Nós estamos deixando em hora menos 1 porque o tempo de exposição é de 1 hora, tá? A atividade vai ser o lambda vezes o número de átomos, né? Sempre é lambda n a atividade. Então vai ficar 1 vezes 1,5 vezes 10 menos 5, hora menos 1, vezes 1 vezes 10 a 19, que é o número de átomos. Então nós temos aqui 1,5 vezes 10 a 14 desintegrações por hora, né? Então aqui vai ser um valor que vai ter dimensão de hora menos 1. Então isso corresponde a 1,5 vezes 10 a 14 desintegrações por hora. E aí, para a gente ver a atividade integrada, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ser pegar esse valor de emissões ocorridas, multiplicar por 1 hora, que é o tempo de exposição, vamos colocar aqui, e vamos usar aquele fator de atenuação geométrica, né? da radiação, ou seja, levando em conta a área correspondente ao corpo de uma pessoa, a área projetada, né? Em relação à área de uma esfera de raio D, né? Então, o D vai ser 2 metros, né? A pessoa está a 2 metros da fonte, então vamos colocar 2 aqui. O π corta com o π, sempre, né? Aqui a gente deixou o π só por uma questão didática. E aqui o R é meio metro, né? Então vamos colocar meio elevado ao quadrado. Fazendo essa conta toda aqui, nós temos 2,3 vezes 10 a 12 emissões, tá? Então vai chegar no corpo da pessoa 2,3 vezes 10 a 12 gamas de um tipo e a mesma quantidade de gamas de outro tipo, são 2 gamas, né? E aí vamos ter agora na estimativa de dose que levar em conta a energia dessas gamas, né? Então aqui está a dose equivalente e a energia das gamas emitidas vai ser 1,17 mais 1,33 MeVs, né? E o que é o MeV? O M do MeV é 10 a sexta
né? Então significa mega, esse MeV aí, né? Então é 1 milhão de vezes. E o electronvolt, colocando em joule, a gente tem que multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo essa conta toda aqui, nós temos 4 vezes 10 menos 13 joule. Isso é por emissão, né? A energia que seria absorvida pelo organismo em cada emissão. Bom, nós vamos supor também essa é uma estimativa, essa é uma suposição bastante grosseira, mas ela é uma suposição razoável em termos de você ser pessimista na estimativa da dose, né? Você precisa tomar esse cuidado de, digamos assim, não subestimar a dose, então é melhor que você superestime a dose do que subestimar. As gamas, elas vão, com essa energia, atravessar o organismo e nem toda a energia de cada gama vai ser absorvida pelo organismo, né? Mas nós vamos considerar que sim, que toda essa energia vai ser absorvida pelo organismo, né? O que não é verídico, mas isso te dá um limite superior para a dose, né? Bom, então vamos indo lá para a dose. Nós temos aquela quantidade de emissões que calculamos no slide anterior, 2,3 vezes 10 a 12 em uma hora, vezes a energia correspondente a cada uma dessas emissões, né? E aí a gente precisa dividir pela massa do indivíduo, como é o corpo todo que vai tomar, um valor razoável seria 60 quilos, né? Aquilo seria mais ou menos, grosseiramente falando, uma média da população adulta. E o resultado dessa conta aqui dá 9,2 vezes 10 menos 1. E aqui, como é gama, nós vamos usar o fator de qualidade de 1. Né? Então, fazendo essa conta aqui, nós temos um resultado de 0,015 sieverts ou 15 millisieverts. Então, 15 millisieverts, ele está dentro, digamos assim, da faixa de dose em que você não tem nenhuma consequência apreciável no organismo, né? Então, digamos assim que ainda é uma dose segura para se tomar, desde que a pessoa fique somente 1 hora em contato com essa fonte. Então, digamos assim que esteja dentro dos limites permissíveis, né? O limite permissível anual para a população como um todo seria de 50 millisieverts. Então, ainda a pessoa poderia tomar até mais 35 durante o ano, que estaria dentro das normas, né? Se for, lembrando que se for um trabalhador de fontes radioativas, ele pode tomar mais do que isso, né? Mais do que 50 millisieverts. Normalmente se coloca 500 millisieverts. E então é uma dose segura, vamos dizer assim. Mas não seria segura se o tempo de exposição fosse maior, ou se a distância até a fonte fosse maior, ou ainda se a quantidade de cobalto na fonte fosse maior que essa que a gente considerou que é de 1 miligrama. Bom, no caso de exposição, nós temos vários outros exemplos, várias outras situações em que a pessoa pode tomar contato com fontes radioativas sem um processo de contaminação, e uma delas é a exposição à ultravioleta, né? Então é muito comum a exposição à ultravioleta, por exemplo, quando as pessoas vão para a praia, né? Normalmente em torno do meio-dia, elas gostam de ficar tomando sol na praia. Então vamos supor que uma pessoa vá na praia durante o meio-dia, né? Mais ou menos ali perto do meio do dia, né? Das 12 horas, e permaneça durante 1 hora deitado na praia sem protetor solar, né? Então, qual que seria a dose que se toma de radiação ultravioleta na pele? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber a massa da pele, né? Qual que é... porque, lembrando que a radiação ultravioleta ela não penetra além da pele, né? A pele na espessura da pele é suficiente para absorver todos os fótons da radiação ultravioleta, eles não conseguem ir além disso, então não pode estabelecer uma dose abaixo da pele, né? Na parte mais interna do organismo. Então a gente vai ter que calcular a dose na pele. E nós sabemos, né, por consulta
na internet, inclusive, que a massa da pele é cerca de 16% da massa do organismo adulto, né? Então, nós pegamos aqui 0,16 e multiplicamos por 60 quilos, que seria a massa de uma pessoa adulta, né? Média. E aqui nós vamos também acrescentar o fator meio, porque se a pessoa está deitada na areia, somente metade do seu corpo vai estar em contato com a radiação ultravioleta. A outra metade tá na areia, né? Tá contra a areia. Então, apenas metade. Então, isso vai representar uma massa efetiva de 4,8 quilos, que seria, digamos assim, uma estimativa da massa que vai absorver essa energia. E depois temos que saber a quantidade de energia que representa a radiação ultravioleta em torno do meio-dia. Vamos supor também que nós estamos próximos em latitudes pequenas, menores que 30 graus, porque se for no polo vai ser diferente, né? Também você não vai tomar banho de sol na praia no Polo Norte, no Polo Sul, né? Então, há de se supor que seja, sei lá, no país tropical. Então, você tem, como que a gente estima a incidência de radiação ultravioleta nessas condições? Então, existe um número que é chamado de constante solar, que representa a quantidade de radiação solar que incide no topo da atmosfera. E essa incidência de radiação, ela tem um espectro, né, que seria o espectro de emissão do Sol. E nós sabemos, esse resultado também está disponível para consulta na internet, nós sabemos que em torno de 6 a 7% da radiação que vem do Sol está na faixa do ultravioleta. Então aqui nós vamos multiplicar a constante solar por essa porcentagem. E a constante solar, ela está numa unidade que é de watt por metro quadrado. Então, ela diz respeito à quantidade de radiação que vai incidir na Terra por metro quadrado. E também o watt significa joule por segundo, e também por unidade de tempo, então, né? Então, isso é a quantidade de energia que vai incidir por unidade de tempo por unidade de área. Então, nós temos o resultado dessa conta, 95 watts por metro quadrado, tá? Aqui, nós vamos fazer a consideração de que você não tem na atmosfera, embora tenha, gases que são responsáveis pela atenuação da incidência de radiação ultravioleta. Nós temos o gás ozônio, né, que ele funciona como um escudo de radiação ultravioleta para nós. Então, em certas condições, seria de se esperar que fosse menor que 95 watts por metro quadrado, mas isso aqui não vai implicar uma mudança na ordem de grandeza da dose que vamos ter. E a gente vai ver que essa ordem de grandeza é bastante considerável, que depois a gente discute o porquê. Mas mesmo que levarmos em conta a atenuação pelo ozônio e der um número que fosse, por exemplo, 10 watts por metro quadrado, se fosse uma atenuação bastante intensa, que a atenuação não é tão grande assim, mas se fosse, né, mesmo assim, ainda nós chegaríamos a um valor de dose preocupante. Bom, então, para o cálculo estimativa da dose, nós precisamos ainda ter uma avaliação da energia absorvida pela pele, né, no caso. Então, nós colocamos aqui 95 watts por metro quadrado. Nós vamos fazer uma estimativa, novamente, da área da pessoa, né, porque aqui a incidência por metro quadrado, então quantos metros quadrados representa a área de uma pessoa. Então, novamente, vamos lá para a piada da vaca, né? Vamos considerar a pessoa como sendo tem uma área transversal circular de raio meio metro. Então, aqui você coloca a área representada pelo corpo de uma pessoa em exposição, né? E aqui o tempo correspondente à exposição. Então, a pessoa vai ficar durante 1 hora. Vamos estimar a dose de 1 hora de exposição. E isso representa 3.600 segundos. Vamos transformar aqui para segundos, porque watt significa joule por segundo. Então, o resultado dessa conta vai dar um valor em joules. Vai nos dar 2,7, né, 2,7 vezes 5 joules. Né? Então, isso
é a quantidade de energia transferida ao corpo durante 1 hora de exposição devido à radiação ultravioleta. E agora nós estamos aptos a calcular a dose equivalente. Então nós temos a energia absorvida dividido pela massa multiplicado pelo fator de qualidade. Fator de qualidade, no caso, é fóton, né? Radiação ultravioleta também eletromagnética são fótons, então nós vamos usar o valor 1 do fator de qualidade. Então aqui na energia absorvida vamos colocar 2,7 vezes 10 a 5 joules, e aqui é a massa de 4,8 quilos aqui embaixo. O resultado que nós temos são os espantosos 5,6 vezes 10 a 4 sieverts. Bom, se fosse uma dose devido à radiação ionizante nuclear emitida por núcleos, nós saberíamos que o indivíduo estaria morto numa situação dessa, né? Mas nós temos uma situação muito particular no caso da pele, né? O que, vamos dizer assim, o órgão ou a parte do organismo que vai receber essa radiação é a pele. E nós temos que a parte mais superficial da pele, que é a parte que, digamos assim, é aquela que vai receber a maior parte dessa dose, é constituída por células mortas, né? Então a parte mais externa da nossa pele é constituída por células mortas. Por exemplo, uma boa parte da poeira que nós temos em residências são devidos a essas células, porque elas estão constantemente se desprendendo do organismo, né? Então quando a gente toma banho e passa a bucha ela vai tirar uma boa parte dessa pele morta, né? Então essa é a rufa, né, que nós chamamos. Então você está, digamos assim, se referindo a uma dose recebida por células que já passaram pelo seu ciclo de vida, né? É lógico que você tem uma boa camada da pele de pele viva, então aí de qualquer forma essas células receberiam uma dose bastante alta de radiação. O resultado disso é que diversas dessas células vão morrer, mas isso não morrer devido a essa dose, né, devido à incidência de radiação ultravioleta. Então, durante essa hora, uma boa parte da pele vai morrer, então a pele vai se ressecar, por exemplo, né, se você não usar nenhum protetor solar e nem tiver molhado, né, se tiver molhado já a água ela atenua um pouco, né, e também ela dá uma melhorada na questão do ressecamento da pele, mas de fato uma boa parte das células vão morrer, mas a pele é um órgão bastante diferente, ela não tem uma missão tão central quanto, por exemplo, as células do sangue, né? Então se são células de sangue que morrem, o efeito vai ser muito mais prejudicial para o funcionamento do organismo do que a pele. De qualquer forma, né? Bom, efeitos de longo prazo. Efeitos de longo prazo, como o surgimento de câncer. Uma vez que a pele vai crescendo e vai morrendo, né, as células mais externas vão morrendo, a pele vai crescendo e vai indo mais para a parte externa do organismo, né? Depois as peles novas que crescem são mais internas. Então a pele vai crescendo e vai sendo liberada pelo organismo, então não dá tempo de desenvolver câncer para a maioria das células. Mas mesmo assim, essa dose representa, digamos assim, uma certa porcentagem considerável de radiação ultravioleta que vai chegar nas células mais internas. E isso pode provocar um câncer ao longo do tempo. Essas células, digamos assim, são células que são mutadas geneticamente e elas podem dar ensejo a outras células que vão crescendo ao longo da vida do sujeito, que são células que não conseguem desempenhar o papel que as células da pele vivas normalmente desempenham. Então, ao longo do tempo, sim, essa dose ela pode se transformar em câncer de pele, mesmo com esse processo todo de renovação das células, né? Então, de qualquer forma, essa dose extremamente alta, ela sim nos diz que se você tiver o hábito de tomar banho de sol sem protetor solar, certamente você vai ter câncer, né, de pele, né? Não câncer de outro tipo, mas câncer de pele.
Então, que é muito comum também nas pessoas que são trabalhadores expostos à radiação solar, né? Por exemplo, trabalhadores na área agrícola, né? Na região rural. Então, é muito importante a utilização de protetores solares, né? Mesmo que você não esteja trabalhando, não esteja curtindo as férias numa praia, você simplesmente saia para a rua ao longo nesse intervalo de tempo, né? Próximo do meio-dia, né? Então, sempre é aconselhável usar protetor solar ou então usar um chapéu de abas largas que já protege da incidência de radiação ultravioleta. Nós vamos fazer ainda mais um exemplo, que é o exemplo de dose devido à exposição a raio-x. E vamos supor que é um exame de raio-x que é muito semelhante à de tórax, né? Então, aquela que faz a chapa do pulmão. Então, normalmente você tem um aparelho de raio-x que ele fica aqui em cima, você deita numa maca, o operador liga o aparelho durante poucos segundos e aí você vai receber uma certa dose de fótons na região do raio-x, né? Região de energia do raio-x. Então vamos tentar estimar que dose que nós tomamos em relação a isso. Existem muitas incertezas com relação a esse tipo de cálculo, então nós vamos chegar num valor que ele difere muito do que é apontado na literatura e nós vamos discutir esse resultado. Bom, o que vamos considerar? Primeiro, a massa da pessoa que toma contato com o raio-x. O raio-x aqui dentro do aparelho, ele é emitido em todas as direções, não existe direção preferencial para emissão. Mas ele normalmente se encontra dentro de uma blindagem, uma caixa de chumbo, normalmente, né? Ou de um metal bastante denso, em que há um orifício aqui, de tal forma que só sai essa parte aqui. Então, nessa situação também você vai ter uma atenuação geométrica. Nós vamos ter que usar aquele fator geométrico para verificar o quanto do todo atinge o indivíduo, né? E também temos que estimar a massa do indivíduo que toma contato com essa dose. Então, no caso, vamos considerar só a massa dessa parte central do tronco do indivíduo, né? E vamos supor que corresponderia a 40% da massa do organismo. Então, esse é um grande chute, vamos dizer assim, vai depender do ângulo de abertura aqui, que depende da máquina, do tipo de máquina que você tem. Então, o operador, o físico médico que trabalha no hospital, na clínica, ele tem que saber isso, né? Qual que é o ângulo aqui correspondente, para tentar estimar essa área aqui, né? Mas vamos supor que a massa atingida seja 40% da massa do organismo, né? Talvez seja menos em situações normais, né? Então, isso corresponderia a 24 quilos. Então, vamos supor que a massa que vai tomar essa dose é de 24 quilos. Né? Bom, para a gente estimar a energia absorvida nesse caso, nós temos que levar em conta a potência do equipamento. Aqui nós vamos fazer uma estimativa bastante pessimista, vamos dizer assim, mas é uma estimativa segura, né? De que toda a potência do aparelho é convertida em raio-x, né? Bom, você tem aparelhos de diversos fabricantes, diversas designações diferentes. Tem para fazer raio-x de dentes, são menos potentes, para fazer raio-x de tórax, são um pouco mais potentes. Os de tomografia são bem mais potentes, então os industriais ainda mais potentes. Então você tem várias faixas e um hospital pode optar por um aparelho mais potente para dar imagens mais nítidas, né? Ou menos potente, né? O ideal é ser o menos potente possível. O ideal é que a qualidade da imagem seja a pior possível, mas que permita o médico verificar, vamos dizer assim, corretamente, fazer um diagnóstico correto, né? Então, se for ver a vontade do médico, ele vai querer a imagem mais nítida possível, que corresponde a ou uma potência maior do raio-x ou um tempo de exposição mais longo. Mas quanto maior for a potência e o tempo de exposição, maior vai ser a dose que a pessoa vai tomar. Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mas vamos considerar um aparelho de potência de 1 kW.
Então, o operador, o físico médico que trabalha nessas condições vai ter que verificar qual que é a potência do aparelho. Normalmente, ele, né, tem um selo atrás do aparelho que vai te dizer qual que é a potência do aparelho, né? Então, ali você vai ter que calcular de acordo com as potências, mas vamos supor 1 kW, né? E vamos supor também que o tempo de exposição, o tempo em que o aparelho fica ligado para impressionar a chapa fotográfica, ou então o monitor lá de computador que recebe um sinal eletrônico, de 2 segundos. Né? Esse é um tempo típico mesmo nesse tipo de exame. Né? Numa tomografia é um tempo bastante mais considerável e a dose vai ser bem maior. Mas numa de tórax, a gente pode considerar 2 segundos um tempo razoável. Aqui não tem tanto erro assim, mas digamos assim, se o tempo de exposição puder ser de 1 segundo, você já vai ter uma dose que é metade dessa que nós vamos estimar. Né? Então, a energia absorvida seria esse 1 kW, né, vezes esses 2 segundos de exposição. Então, o watt é energia por tempo, então se eu estou multiplicando pelo tempo, vai dar só a energia aqui. E o fator de atenuação geométrico. Né? Então, eu tenho aqui 4πd quadrado no denominador aqui, e esse d seria a distância do paciente à fonte. Então, seria essa distância aqui na vertical, está marcado aqui no desenho por distância, né? Então, esse D aqui a gente está se referindo o mais longe possível, né? Para dar uma dose menor. Né? Então, nós vamos supor que essa distância é de 1 metro, mais ou menos, né? E vamos supor que a área de raio-x projetada sobre a pessoa também corresponde a um círculo de 15 centímetros de diâmetro. Então, o que seria isso? Ó? Então, vamos supor que isso aqui nos dá uma incidência ao longo de um círculo que tem um raio de 15 centímetros, tá? Então, seria a área afetada, digamos assim, né? Também é uma mera estimativa, mas é razoável, né? Isso daria um diâmetro de 30 centímetros, seria a abertura do aparelho. Isso também tem que ser checado pelo operador, né, pelo físico médico que está ali. E a massa de 24 quilos. Né? Então, fazendo essa conta toda, nós chegamos a um valor, digamos assim, de meio sievert, que é um valor bastante considerável. Bom, a gente pode afirmar de antemão que nós fizemos uma superestimativa de dose, né? Principalmente pelo fato de que nem toda a potência do equipamento é convertida de fato em raio-x, né? Porque aqui a gente estaria trabalhando com uma eficiência de 100%, né? Que toda energia consumida, toda energia elétrica consumida pelo aparelho vai se transformar em raio-x. Então seria um aparelho excepcionalmente bom ao fazer isso, né? Mas isso não acontece. Então você tem uma fração pequena dessa energia que vai ser convertida em raio-x. Contudo, digamos que fosse 1 milésimo, né? É difícil acreditar que seja apenas 1 milésimo de energia que é convertida em raio-x, né? Aí você teria meio millisieverts. Mas, se nós compararmos esse valor com o valor que é disponibilizado na literatura, então, por exemplo, se nós formos uma tabela disponibilizada pelo CNEM, o que é CNEM? Seria a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, ela tem uma tabela que serve de referência para as doses típicas tomadas em exames, em geral, né? Então, aqui vou mostrar para vocês um trecho dessa tabela. Então, aqui se estima que um raio-x de tórax corresponde a 20 microsievert. 20 microsievert é um valor muito menor do que esse valor aqui, né? Este valor aqui representa 500 mil vezes mais do que aquele valor. 500 não, porque lá é 20, né? 250 mil vezes maior do que aquele valor que está lá. Então, eu lembro do seguinte, que mesmo que, digamos, você tem uma eficiência de conversão de energia elétrica em raio-x de 1 milésimo
eu não acredito que seja tão baixo assim. Você teria aqui 500 meio millisieverts, e meio millisieverts seriam 500 microsieverts. Seria um valor muito maior do que esse daqui. Então, é muito difícil de acreditar que uma pessoa, num exame de tórax, receba uma dose tão pequena quanto essa. Uma dose tão pequena quanto essa, não, se fosse tão pequena quanto essa, não haveria razão para que o operador do raio-x tivesse que colocar aquela proteção de chumbo, né? Aquela capa de chumbo e ficar atrás do biombo, uma certa distância da fonte, né? Então, é difícil de acreditar que a dose seja tão pequena quanto essa. Se a dose fosse tão pequena quanto essa, significa que você pode tomar muitas exames de raio-x, fazer durante o ano, né? Porque a dose máxima permitida ao ano é de 50 millisieverts. Então, você poderia fazer mais de 1000 exames de tórax, de raio-x como esse, né? Que é difícil de acreditar, né? Então, o fato desse número ter dado assim tão alto, né, eu acredito que seria razoável pensar que numa eficiência de 1%, digamos assim. Se essa eficiência fosse de 1%, ainda nós teríamos que acrescentar 2 zeros, nós teríamos 5 millisieverts, que seria 1/10 da dose máxima permitida para a população como um todo, né? Eu não acredito que uma pessoa possa tomar mais do que 10, assim, estar segura, né, tomando mais do que 10 exames de tórax por ano, né? Então, como esse valor que estimamos aqui, ele é bastante alto, nós não recomendamos que a pessoa tome mais de um exame de raio-x por ano. E se for tomografia, jamais fazer mais de um exame de tomografia ao ano, porque a dose, se nós formos estimar a dose de um tomógrafo usando o mesmo princípio de cálculo que nós temos aqui, a dose vai ser ainda maior do que essa daqui, né? Então, não é aconselhável tomar doses desse tipo, embora nós saibamos que os médicos adoram pedir esse tipo de exame, não perguntam se a pessoa fez um exame anteriormente no ano, porque as imagens que são obtidas são muito nítidas e fica muito fácil o diagnóstico, né? De qualquer forma, o foco deste vídeo foi o processo do cálculo, né? Sempre lembrando que é uma estimativa e que essa estimativa vai depender muito de parâmetros locais. Você tem que verificar direitinho qual que é a potência do seu aparelho, no caso do raio-x, e qual é precisamente o tempo de exposição e as condições geométricas, distância da fonte, o ângulo de abertura da fonte e tudo mais, né? Mas esperamos que tenha ficado claro qual que é o processo de cálculo da dose equivalente.